Queridos em Cristo, especialmente irmãos da Congregação Cristo de Governador Valadares e da Congregação Esperança de Conselheiro Pena, atendendo às recomendações da diretoria da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e das autoridades civis federal, estadual e municipal, nós decidimos pela suspensão de todas as atividades das congregações. Entendemos também que a igreja não é o templo, e sim as pessoas. Assim sendo, é importante e até necessário exercermos a meditação pessoal e o culto familiar. Bom, em meio a essa pandemia do coronavírus, gostaria de fazer 3 recomendações. Primeiro, diz respeito ao cuidado da tua saúde. Então é importante seguir as recomendações, as orientações quanto à higiene, ao isolamento. Segundo, faça da tua casa uma igreja. Procure com a tua família fazer uma devoção diária. Caso tenha devocionário, Castelo Forte, 5 minutos com Jesus, ou alguns textos da Bíblia, e pelo menos uma vez por semana nós enviaremos um vídeo ou um texto para que você possa também nos acompanhar na reflexão, no estudo da Palavra de Deus e nas orações. Terceiro, confie no Senhor, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Diz o Salmo 46, versículo 1. Feita essa parte introdutória, quero agora fazer para vocês uma reflexão. A partir do texto bíblico de João 9, mas antes de nós lermos o texto, vamos inclinar nossas cabeças e vamos invocar nosso Deus triuno e também dirigir a Deus em oração. Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amado Deus triuno, queiras iluminar nossas vidas a cada novo dia e de forma especial neste momento, queiras habitar em nosso coração, fazendo com que possamos também nos encher da Tua Palavra, a qual é vida e salvação para todos os que creem. Em nome de Jesus, amém. O texto bíblico, João capítulo 9, em que nós queremos acompanhar neste momento, primeiramente a leitura deste texto e após uma breve reflexão a partir dele. João capítulo 9, é o texto do Evangelho deste final de semana. Eu quero destacar aqui 3 partes deste Evangelho. Capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7, depois 13 ao 17 e 34 ao 39. Irei fazer aqui farei a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, capítulo 9, versículo 1. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram, Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu, ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse, vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Versículo 13. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego.
o dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: o homem que fez isso não é de Deus porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você diz que ele curou você da cegueira, e o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Versículo 34, eles disseram: você nasceu cheio de pecado, e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga, foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu? É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e os que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Até que a leitura do texto de João, o texto do Evangelho, e eu inicio essa reflexão com uma pergunta. Nesse texto que acabamos de ler, quantos milagres Jesus realizou? Sim, quantos milagres? Jesus realizou 2 milagres, exatamente, 2 milagres. Deu a visão ao homem cego e operou a fé no seu coração. Versículo 7, o cego foi, lavou-se o rosto e voltou vendo. E no versículo 38, em que ele mesmo diz que crê no Senhor e passou a adorá-lo. Ele passou a enxergar o presente mundo e, mais importante ainda, passou a enxergar o enviado de Deus, Jesus, como seu Salvador. Estimados irmãos, como deu para perceber, os fariseus eram cegos espirituais. E esta cegueira não lhes permitiu ver que Jesus era verdadeiro Deus, poderoso para realizar a cura do homem cego. Não queriam aceitar seus ensinos e a sua palavra porque estavam presos, estavam agarrados nas tradições humanas, eram uns verdadeiros incrédulos. Não enxergavam a grande verdade que estava diante deles. Jesus, o único e verdadeiro Messias, Salvador que Deus havia enviado para salvar toda a humanidade. Nós nascemos cegos. Sim, nascemos cegos, inimigos, distantes de Deus, pois nascemos em pecado. Um dos textos bíblicos que deixa isso claro é Salmos 51, versículo 5. Nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Porém, no batismo, nós fomos lavados dos nossos pecados e passamos a enxergar o perdão, passamos a enxergar a vida e a salvação. Há um ditado que diz: o pior cego é aquele que não quer ver.
Creio que vocês já tenham ouvido esse ditado, essa frase. Mas há uma outra frase bem interessante que diz: o pior cego é aquele que pensa que vê. O pior cego é aquele que pensa que vê. Frase esta que vem bem ao encontro de como os fariseus pensavam que enxergavam. Ou seja, eles se colocavam como se não dependessem da salvação, como se pudessem salvar a si próprios, sozinhos, mediante a obediência da lei. Em outras palavras, eles se consideravam totalmente puros, totalmente corretos e merecedores da salvação. Por isso que Jesus termina dizendo para eles: como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Aqueles que são espiritualmente cegos e que se arrependem dos seus pecados, buscam o perdão de Deus, esses são curados da sua cegueira espiritual. Mas aqueles que acreditam serem os donos da verdade e pensam que não precisam serem curados, serem perdoados, que não se arrependem, não colocam suas vidas nas mãos de Deus, esses permanecerão cegos para todo sempre. A cegueira espiritual faz com que as pessoas neguem o Salvador Jesus, faz com que elas não aceitem os ensinos da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. A cegueira espiritual leva a pessoa também a pensar que todas as doenças, todas as dificuldades da vida são consequências diretas do pecado que ela comete. Como exemplo, se eu estou com uma doença é porque eu pequei muito e por isso estou assim. Isso é uma mentira. Era algo que já as pessoas da época de Jesus acreditavam, e ainda hoje muitos assim acreditam. A cegueira espiritual também leva a pessoa a negar e a questionar a Deus, e a leva a pensar que os ensinos da Bíblia não estão falando para ela, mas apenas falam para outras pessoas. E com isso, a palavra de Deus acaba não tendo oportunidade de convencê-la do pecado. Infelizmente, muitos estão se perdendo, pois não querem enxergar a palavra de Deus e querem apenas enxergar sozinhos. Mas o nosso consolo, irmãos, é que nós temos os remédios que nos abram os olhos. Esses remédios nos abrem os olhos, nos dão visão. Os remédios são o quê? São a palavra de Deus e a Santa Ceia. Nesses dias em que não podemos nos congregar e assim não tomar a Santa Ceia, se torna mais importante ainda lermos e ouvirmos a palavra de Deus. E digo ainda que nesses dias de incerteza, de certa aflição, de talvez até medo, Jesus nos convida: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Coloque nas mãos de Jesus as tuas incertezas, os teus medos, as tuas angústias. Acima de tudo, coloque os seus pecados nas mãos de Jesus. Pois as mãos de Jesus foram pregadas na cruz para que todo pecado fosse perdoado. A morte na cruz por nós garantiu-nos perdão dos nossos pecados e a garantia de sermos seus filhos amados e herdeiros da vida eterna. Em Cristo podemos enxergar consolo, proteção, pois a sua presença é certa. Seja qual for o momento, de alegria ou de tristeza,
seja qual for o lugar, no templo ou na sua casa. Jesus nos dá forças, pois Ele nos ama e nos carrega nos seus braços amorosos. E como cristãos, como pessoas que tiveram a sua visão restaurada, um dia também veremos a Deus face a face, naquele lugar que Ele nos preparou para todos aqueles que nele creem. E por quê? Porque Jesus nos abriu os olhos. Em Cristo podemos enxergar vida e salvação, pois o seu sangue derramado nos lava de todo o pecado. Amém. Vamos nos dirigir a Deus em oração neste momento. Convido você para inclinar sua cabeça e assim podermos falar com Deus em oração. Senhor Deus, nosso Pai que estás no céu, motivo de nossa esperança, luz e verdade, aceita nosso louvor por Tua divina providência. Te agradecemos, Senhor, pela proteção, pelo consolo, pela certeza que nos dás de que estás do nosso lado. Faça com que reconheçamos que nascemos cegos, mas que a obra de Cristo na cruz nos faz enxergar, e assim temos perdão, vida e salvação. Envia-nos o Teu Espírito Santo para nos guiar à Tua verdade, dá esperança aos desesperançados, restauração aos doentes e a certeza da Tua presença aos solitários e sofredores. Pedimos, Senhor, em favor de nossas autoridades municipais, estaduais e federais, para que possam tomar decisões sábias. Pedimos em favor de nosso país e principalmente em favor de todos os países que estão sofrendo as consequências do coronavírus. Ó Deus, dê proteção, ânimo e forças aos que servem na área da saúde. Ainda, Senhor, te pedimos em favor dos membros das congregações Cristo e Esperança e de todos aqueles que estão acompanhando esta oração. Habite em seus lares, fortalece-lhes a fé em Cristo. Possam as Tuas palavras, assim, Senhor, habitar em nossos corações. Amado Deus e Pai, nós pedimos em o nome, por amor de Jesus Cristo. Amém. Ainda assim vamos orar em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor.